Brasília no ar, com Gabriela Echenique. Muito bom dia para você, mais uma vez, Gabriela Echenique. Agora, dentro do Brasília no ar. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gabriela. Gabriela, a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, de suspender os penduricalhos nos salários dos servidores está longe de encerrar essa questão. Até porque tem um outro ponto. Essas medidas foram aprovadas lá no Congresso Nacional e no dia seguinte já se discutia se dá para vetar alguma coisa, se o presidente Lula vai agir, não vai, aí teve aquele churrasco à noite. Como está essa situação? O que você apurou e qual a análise que você faz sobre esse debate agora? É muito cálculo para ser feito, né, Milton? Tanto político quanto eleitoral e desgaste, tudo isso é levado em conta nessa discussão dentro do governo. O que os governistas veem a partir de agora, principalmente com a decisão de Flávio Dino, que ela dá uma espécie de conforto ao presidente Lula, como se fosse uma espécie de licença para que ele possa vetar o projeto. E não vetar totalmente, isso não está em discussão, viu? Já se decidiu no Palácio do Planalto que Lula vai sancionar ao menos parte desse projeto. A discussão é se ele veta parcialmente, ou seja, se ele vai pegar aquele parágrafo que é o que permite, por exemplo, que folgas não tiradas sejam pagas em dinheiro. E aí é o que abre brecha para os chamados penduricalhos, ou, na verdade, para o extrateto, né? Para que os servidores recebam acima do teto constitucional. Então, o que está em decisão no Planalto é se vai vetar esse extrateto ou se não veta o extrateto. E os governistas acham que a decisão de Flávio Dino ontem dá um certo conforto para que Lula possa vetar, que ele usa como justificativa de que está todo mundo cortando na própria carne, de que está todo mundo fazendo a sua parte e que não dá para os servidores do Congresso ganharem acima do teto constitucional. Uma espécie, como eu disse, de licença para que ele pelo menos corte esse fura-teto. Aliados de Mota me disseram que vão continuar a pressão, tanto é que Mota disse ontem publicamente que espera que Lula aprove ou sancione o texto, até porque a alegação deles é de que Lula não vai querer entrar num desgaste bem no início do ano e em ano eleitoral em que ele vai precisar do Congresso, mesmo que não seja para pautas tão estruturantes, mas para pautas populares, como o fim da escala 6x1. Então, aliados de Mota vão usar esses pontos ou esses argumentos para garantir a sanção da parte do presidente Lula. O grande problema é que é isso que eu disse no início, né, Milton? O cálculo é muito grande, leva em conta vários fatores. A governabilidade com o Congresso Nacional, quanto Lula vai precisar do Congresso nesse ano, o cálculo eleitoral, o assunto é polêmico, é muito rebatido pela opinião pública, mas ao mesmo tempo são servidores públicos, que são, uma fonte do Planalto me disse, servidores públicos também são eleitores, então não é fácil você fazer um cálculo do que você vai vetar e qual é o desgaste que você quer enfrentar no ano. Mas é claro que dizem que essa decisão de Flávio Dino pode ajudar Lula a tomar essa decisão de veto, ao menos parcial. E é sempre importante a gente lembrar que tem uma outra possibilidade que acontece não com tanta frequência, mas que sim aqui também em Brasília, que é o que eles chamam de decisão tácita, que é quando o Lula nem veta nem sanciona. Ele deixa lá, deixa passar o tempo. Quando isso acontece, acontece a sanção tácita. Na verdade, o Congresso acaba promulgando e Lula não coloca a digital dele nisso. Mas isso ainda não chegou a ser discutido. A grande discussão ainda é sobre esse veto parcial. Aí o que eu conseguia entender do Palácio do Planalto é que a única coisa que está tomada, a única decisão tomada até agora é Lula vai deixar ao menos isso em banho-maria nos próximos dias, porque vai esperar o plenário do Supremo decidir sobre a decisão de Dino. A decisão de Flávio Dino ontem foi monocrática, ela precisa ser ratificada, ou seja, confirmada pelo plenário do Supremo. O Supremo já marcou esse julgamento para o dia 25, então até o dia 25 não tem decisão de Lula, a não ser que ele resolva se posicionar publicamente, ou seja, pressionado a isso, mas até lá ele vai esperar. Ou seja, ele precisa, no mínimo, de uma ratificação, de uma concordância do plenário do Supremo para que ele sinta mais liberdade em vetar, se é isso que ele for fazer. E aí eu fui apurar no Supremo para ver se essa é a tendência. Me disseram que o que eles estão esperando, de fato, é que não haja um consenso, uma unanimidade, mas ao menos maioria no Supremo Tribunal Federal para ratificar a decisão de Flávio Dino, para não ficar tão exposto à sociedade, né? Para que o Supremo também não entre em mais um confronto com a opinião pública e mostre que precisa fazer a sua parte também de cortar na própria carne, até porque, vamos lembrar, né? A decisão de Flávio Dino afeta todos os três poderes, Judiciário, Congresso Nacional e também Poder Executivo. Milton e Cássia. Gabriela Echenique, já apareceu parlamentar dizendo que a solução para esse caso poderia ser simplesmente
aumentar esse limite, esse teto de remuneração que nós temos hoje. Isso já foi feito, né? Isso já foi feito e, como a gente falou até mais cedo, né, Cássia, é feito com certa frequência, digamos assim. Eu fui até procurar um histórico para entender quanto que o teto do funcionalismo foi aumentando nos últimos anos. E olha que curioso, em 1996, ou seja, há 30 anos, o teto do funcionalismo era de R$ 10.800. E aí todo ano foi aumentando, em alguns anos, claro, acabou se congelando essa decisão sobre o teto, foi passando para 11, 19, 24 e hoje estamos em R$ 46.300, o teto do funcionalismo, que é quanto ganha hoje um ministro do Supremo. O que não impede que os penduricalhos continuem existindo e continuem extrapolando e muito o extrateto. Uma pesquisa muito rápida de dados públicos no Conselho Nacional de Justiça, que pega a remuneração de magistrados, ou no portal da Transparência do Governo Federal, você consegue encontrar vários servidores, juízes ou qualquer servidor público que ganhe acima do teto. Hoje a gente tem magistrado em vários estados do país que ganham mais de 200, 300, até 400 mil reais. A gente percebe que o teto vai subindo, os penduricalhos vão acompanhando e cada vez mais todo mundo ganhando além desse teto constitucional. E, a título de curiosidade, a Câmara já está com um ato pronto, o Gumota, na verdade, está com um ato pronto para aumentar a verba de gabinete dos parlamentares, porque eles entendem que o dinheiro para pagar funcionário hoje não vai ser suficiente lá na frente se a lei começar a valer. Funcionário está ganhando mais, servidor está ganhando mais, deputado também vai ter que ter mais dinheiro para pagar a verba de gabinete. E aí passaria dos 133 mil por mês para 165 mil por mês. Isso por parlamentar. Uma conta rápida de padaria, R$ 1 bilhão por ano, viu, Cássia e Milton? Tá caro esse pãozinho, né? Tá. Obrigado, muito obrigado, Gabriela Echenique. Até mais. Até a próxima, pessoal. Até. 9h12 agora.